Você não é destruído porque é fraco. Você é destruído porque é bom. E em algum lugar, bem no fundo, você sabe disso. Você já sentiu, não é? Aquela exaustão estranha, silenciosa, que não vem do fracasso, mas de tentar demais ser decente em um mundo que recompensa exatamente o oposto. Você dá, você compreende, você segura sua raiva, você perdoa, e de algum jeito, é você quem acaba perdendo. Não uma vez, não ocasionalmente, mas repetidamente. Quase como um padrão. Como se existisse uma lei oculta que nunca te contaram. Que a bondade, na sua forma mais pura, não é protegida. Ela é exposta. E quanto mais você percebe isso, mais desconfortável tudo fica. Porque isso te força a encarar uma pergunta que você não quer fazer. Se ser bom leva à destruição. Então, afinal, qual é o valor da bondade? Dostoiévski entendeu isso, não como uma ideia abstrata, mas como algo vivido, suportado. Ele não escrevia sobre moralidade como um sistema limpo. Ele escrevia sobre pessoas que tentavam ser boas e eram esmagadas justamente pelas qualidades que as tornavam boas. Não porque falharam em ser morais, mas porque conseguiram ser morais demais. Existe algo perigoso em alguém que se recusa a jogar o jogo. Veja bem, o mundo funciona com base em negociações não ditas. Você dá, mas só o suficiente. Você se importa, mas não demais. Você ama, mas com condições. Existem limites, fronteiras, pequenas manipulações silenciosas. Não é maldade, é sobrevivência. Um equilíbrio delicado entre interesse próprio e convivência social. Mas você quebra esse equilíbrio. Você escuta quando os outros estão fingindo. Você perdoa quando os outros revidariam. Você fica quando os outros iriam embora. E ao fazer isso, você gera desconforto. Não admiração, desconforto. Porque a sua bondade expõe algo nos outros que eles preferiam não enxergar. Dostoiévski deu forma a isso em O Idiota. Não como uma simples história, mas como um experimento psicológico. O que acontece quando uma pessoa genuinamente boa entra em um mundo construído sobre concessões? Não uma pessoa ingênua, não alguém fraco, mas alguém verdadeiramente incapaz de malícia, manipulação ou cálculo. O que acontece? Ele é destruído. Não porque as pessoas o odeiem, mas porque elas não sabem o que fazer com ele. E você também não sabe. Você acha que a bondade deveria te proteger. Você acredita que, se agir com sinceridade, as pessoas vão reconhecer isso, respeitar, talvez até retribuir. Mas essa crença carrega uma suposição escondida. A de que os outros querem ser confrontados com a sinceridade. Eles não querem. Porque a sinceridade não é neutra. Ela é um espelho. Quando você é honesto, você lembra os outros das mentiras que contam para si mesmos. Quando você é gentil sem segundas intenções, você expõe as trocas por trás da gentileza deles. Quando você perdoa, você faz com que os ressentimentos deles pareçam pequenos. E eles sentem isso. Não de forma consciente, raramente consciente, mas sentem. E as pessoas não gostam de se sentir pequenas. Então elas resistem a você. Não de forma aberta, não de forma violenta, mas de maneira sutil. Elas te interpretam mal. Elas te descartam. Elas se aproveitam de você. Não porque sejam más, mas porque a sua presença desestabiliza o equilíbrio interno delas. Você torna tudo real demais. Pense na sua própria vida. Aqueles momentos em que você escolheu ser paciente quando poderia ter sido duro. Em que você deu o benefício da dúvida. Em que ficou mais tempo do que deveria, porque acreditava em algo,
em alguém, mais do que essa pessoa acreditava em si mesma. O que aconteceu? Elas corresponderam à sua altura? Ou começaram, aos poucos, a se apoiar em você, depender de você, te esgotar, até que aquilo que você dava virou obrigação, e aquilo que você precisava se tornou invisível? Existe uma tragédia silenciosa em ser bom. Não é que você sofre porque os outros são cruéis. É que você sofre porque os outros são comuns. Eles são inconsistentes, contraditórios, autoprotetores. E você não é. É aí que a fratura começa. A percepção de Dostoiévski não era de que as pessoas são más. Era de que as pessoas não conseguem suportar a pureza por muito tempo. Não porque a pureza seja errada, mas porque ela exige delas algo que elas não estão dispostas a dar. Encontrar a verdadeira bondade é ser julgado por ela, queira você ou não. E o julgamento, mesmo silencioso, provoca resistência. Então elas te moldam. Elas reinterpretam suas intenções, questionam seus motivos, rotulam sua sinceridade como ingenuidade, sua paciência como fraqueza, seu perdão como falta de amor próprio. E aos poucos, quase imperceptivelmente, você começa a duvidar de si mesmo. Não porque estava errado, mas porque estava sozinho. É aqui que o conflito psicológico se aprofunda, porque a destruição das pessoas boas nem sempre é externa. Não vem como uma grande traição ou um colapso repentino. Ela vem como erosão. Você começa a hesitar antes de ser gentil. Passa a desconfiar dos próprios instintos. Se pergunta se talvez, só talvez, deveria se tornar um pouco mais frio, um pouco mais duro, um pouco menos você. E esse pensamento parece uma traição. Mas também parece um alívio, porque ser bom é exaustivo. Não no sentido do esforço, mas no sentido da contenção. No esforço constante de escolher não ferir, não manipular, não tirar vantagem. Isso desgasta algo dentro de você. Existe uma parte sua, silenciosa, enterrada, mas real, que quer parar. Que quer largar a responsabilidade de ser melhor. Dostoiévski sabia disso também. Ele sabia que a bondade não é algo fácil. É uma tensão, uma disciplina, um ato contínuo de resistência, não só contra o mundo, mas contra você mesmo. Porque dentro de você também existe outra coisa, algo impaciente, algo ressentido, algo que observa os outros tendo sucesso através da manipulação e pensa, por que não eu? E esse pensamento te assusta, porque parece o começo da corrupção. Mas aqui está o paradoxo mais profundo, aquele que mais dói. Você não é destruído apesar da sua bondade. Você é destruído por causa da sua relação com ela. Porque você não apenas age com bondade, você se identifica com ela. Ela vira sua base, sua justificativa, seu sentido de vida. E isso te torna vulnerável. Porque quando a bondade é quem você é, e não apenas o que você faz, qualquer falha da bondade parece uma falha sua. Então, quando alguém te trata mal, você não sente só dor, você sente confusão. Você revisita tudo na cabeça. O que eu fiz de errado? Eu fui demais? Ou não fui o suficiente? Você busca lógica em algo que nunca foi lógico, porque a verdade é mais difícil de aceitar. Às vezes, não havia nada para consertar, nenhum ajuste a fazer, nenhuma versão melhor de você que teria mudado o resultado. Às vezes, o problema era que você era exatamente quem deveria ser, e isso era incompatível com o que o outro queria. E essa percepção te deixa com uma liberdade assustadora. Porque, se ser bom não garante segurança, então o que garante? Dostoiévski enfrentou essa pergunta não como filosofia, mas como sobrevivência. Ele esteve diante de um pelotão de fuzilamento, acreditando que ia morrer, apenas para ser poupado no último instante. Ele soube o que é ter tudo arrancado. Certeza, controle, até o próprio tempo. E o que ele encontrou não foi conforto, foi intensidade. A vida, na sua forma mais crua, não gira em torno de justiça, gira em torno de confronto. Com você mesmo, com os outros, com as contradições que definem a existência. E uma dessas contradições é esta: o desejo de ser bom
coexistindo com o desejo de ser livre. E eles nem sempre estão alinhados. Porque, para ser verdadeiramente bom, você precisa se conter. Precisa escolher o caminho mais elevado, mesmo quando isso te custa. Precisa abrir mão de impulsos, oportunidades, vantagens. Mas, para ser livre, você precisa poder escolher o contrário. Precisa ser capaz de crueldade, mesmo que a rejeite. E é aqui que muitas pessoas boas desmoronam. Não por fora, mas por dentro. Porque elas reprimem tanto as partes mais sombrias de si mesmas que perdem o acesso à escolha. Elas não escolhem ser boas. Elas não têm outra opção. E isso não é bondade, é limitação. Os personagens de Dostoiévski frequentemente revelam essa verdade desconfortável. Uma pessoa que não é capaz de fazer o mal não é necessariamente virtuosa. Ela é incompleta. E a incompletude é frágil. Porque quando a pressão aumenta, quando o ressentimento se acumula, quando o cansaço chega, quando o mundo se recusa a responder como deveria, essa parte reprimida não desaparece. Ela volta, de repente, com intensidade, em momentos em que você não se reconhece. Uma palavra dura onde antes havia paciência. Um afastamento frio onde antes havia calor. Um pensamento silencioso, inquietante. Talvez eu devesse parar de me importar. E você sente isso, essa mudança, essa rachadura. E não sabe se deve temê-la ou acolhê-la. Porque uma parte de você entende, algo precisa mudar. Mas o quê? Você se torna mais duro? Diminui suas expectativas? Para de dar tanto de si? Ou continua, mesmo sabendo o custo? Esse é o verdadeiro tormento. Não o sofrimento em si, mas a incapacidade de resolvê-lo. Dostoiévski nunca deu uma resposta limpa. Ele não acreditava em respostas limpas. Ele acreditava na tensão, na ideia de que o ser humano é definido não pela resolução, mas pela contradição. E talvez essa seja a verdade final, inquietante. As pessoas boas não são destruídas porque o mundo é cruel. Elas são destruídas porque se recusam a se tornar o que o mundo exige, e não conseguem permanecer completamente aquilo que são. Elas ficam no meio, conscientes demais para serem ingênuas, sinceras demais para serem cínicas, boas demais para explorar os outros, humanas demais para não sentir o preço disso. E então elas carregam, em silêncio, até que algo ceda. E agora a pergunta volta para você, mas já não é abstrata. É pessoal. Se a sua bondade continua te custando, se ela te isola, te esgota, te faz duvidar de si, você vai se apegar a ela? Ou vai mudar o suficiente para sobreviver? E se você mudar, em que momento você deixa de ser a pessoa que estava tentando proteger?